O Cruzeiro segue interessado em Gabri Martínez, atacante espanhol de 22 anos de idade que pertence ao Braga de Portugal, onde ele tem contrato até o meio de 2029. Como o torcedor cruzeirense já sabe, a proposta foi feita. Porém, os valores que são pedidos pelo Braga não estão bem alinhados com o que o Cruzeiro pretende apresentar pelo jogador. Ou seja, para que esta negociação tenha um desfecho positivo, vai ter que ter um esforço de ambas as partes. O Cruzeiro teria que aumentar mais a proposta e o Braga ceder também da sua parte. Já que a equipe portuguesa tem um contrato longo com o jogador, eles não pretendem liberá-lo facilmente. E outra coisa também, o Gabri Martínez é um cara de 1,85 de altura e 22 anos de idade e tem dividido a opinião dos torcedores cruzeirenses. E é compreensível, o Gabri é novo, tem poucos números expressivos em sua carreira. O jogador já teve passagem pelo futebol espanhol e agora está tendo uma passagem pelo Braga de Portugal. E sem aquele grande destaque, sem aquele número realmente impressionante. E a gente sempre fala aqui opinião sincera. Galera, minha opinião sincera, eu acho que o valor pedido pelo Braga é acima do que hoje o Gabri Martínez já apresentou na sua carreira. É claro que lá na frente ele pode valer 20, 30 milhões de euros, mas 10 milhões de euros hoje por um jogador que ainda não fez 20 gols pela equipe principal, me chama muita atenção que o Braga tenha pedido este valor. Eu vou até colocar agora aqui na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais tem falado sobre este assunto. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, confira as principais falas da galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. O valor tem o valor exato que o Cruzeiro ofereceu. Não, exato, aliás, não, próximo não, do que o Cruzeiro não. ofereceu. Desculpa, eu me equivoquei. É um valor estimado, talvez, entre 5 e 6 milhões e meio, mas é estimado. Não é preciso esse valor, não. O que eu tenho é que o Cruzeiro, de fato, tentou a contratação do atleta. É um nome que agrada tanto ao chefe do departamento de scout, que é o Joaquim Pinto, quanto ao técnico Leonardo Jardim. No entanto, até o momento, o Cruzeiro não conseguiu avançar porque entende que a pedida do Braga é considerada elevada demais. E é por isso que o Cruzeiro, até aqui, não avançou. Mas a diretoria do Cruzeiro gosta bastante do jogador, a comissão técnica, o departamento de futebol num todo, gosta bastante do atleta e gostaria de tê-lo no elenco comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Nos moldes pedidos pelo Braga, o Cruzeiro não vai avançar. E aí não vai avançar. O Valu disse hoje mais cedo que tem outros jogadores no radar e não. Nós trouxemos uma informação sobre o interesse do Cruzeiro na contratação do Gabri Martínez, atacante espanhol, 22 anos, joga no Braga. E eu, sinceramente, não conhecia. Ontem, depois que a gente trouxe a informação, eu fui ler alguma coisa, ver e tal. Eu confirmei no Cruzeiro o interesse, mas não os valores, né? Informados pelo Braga News, que foi aquela conta lá... De 8 por 80, 8 milhões de euros por 80. É muita coisa, né? E pela apuração dos amigos, não chega a essa casa, né? O Cruzeiro entende que a pedida do Braga é muito elevada hoje. Não chega a esse valor, né, Tchê? Então, cara, não me confirmaram nem desconfirmaram esse valor. Mas entendem que hoje os valores são muito elevados e que, por isso, a diretoria do Cruzeiro não vai avançar nas tratativas nos moldes atuais. É possível, desde que haja uma redução considerável do valor solicitado pelo clube português. Eu tenho informação que é a seguinte, seria algo entre 5 e 6 milhões e meio de euros. 8 nunca foi, o Braga de repente fez essa para tentar aquecer o mercado do jogador, mas 8 milhões de euros nunca foi a proposta. O Cruzeiro fez uma proposta, não foi uma sondagem, papel timbrado, lá na mesa do Braga. E outra informação que eu tenho é que o Cruzeiro não vai
por exemplo, fazer como fez no caso Valentim Gomes. Fizemos essa proposta, o Vélez, contra a proposta. Não vai ter esse papo com relação ao Não Braga. vai ter barganha, né, Valente? Não vai ter. A proposta tá lá, na mesa do Braga, é a proposta que o Cruzeiro já considerou justa, é a proposta que o Cruzeiro, em todas as suas frentes, a gente vai falar um pouco mais do jogador, entendeu que seria um valor justo por aquilo que desempenha o atleta, a idade, e então foi o que aconteceu. O Cruzeiro deixou essa proposta lá, não vai ter, não, eu não aceito isso aqui, o Cruzeiro, então tá, não, isso não vai acontecer, lembrando que o Cruzeiro não está somente nessa frente, é uma das frentes que o Cruzeiro está. Mas então, não tem outro nome não, né, Valuzeiro? Cara, existem outros nomes. Você não tem? Não, eu não tenho outros nomes, mas até pela forma que tem trabalhado o departamento de scout do Cruzeiro, não é essa via e não vai funcionar dessa maneira. O Braga devolve, o Cruzeiro melhora. O Cruzeiro não vai melhorar essa oferta pelo Gabriel. É a informação que eu tenho. E olha só, família, o meio-campista Matheus Pereira tem a intenção de renovar o seu contrato com o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem a intenção de renovar o contrato com o Matheus Pereira. E eu tenho uma notícia boa para o torcedor cruzeirense. O Matheus Pereira adquiriu uma casa em BH. Isso mesmo, o Matheus Pereira comprou uma casa. E a gente sabe, quando os jogadores de futebol vêm para Belo Horizonte, eles alugam apartamento, alugam casa em condomínio, mas desde que chegou, o Matheus Pereira não tinha feito a aquisição de uma casa. E o jogador fez isso recentemente, o que dá a entender que o próprio atleta tem a intenção de criar mais raízes em Belo Horizonte, que tem a intenção de continuar em BH. Até porque faz muito sentido. Agora, família, eu tenho até a informação que é divulgada pela galera do Central da Toca de que o Cruzeiro tem interesse e planeja ainda este ano renovar, ampliar o contrato do Matheus Pereira. Agora, família, antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma historinha triste que está do lado de lá. Todo dia uma notícia boa para o torcedor cruzeirense do outro lado da lagoa. Os salários estão atrasados. O que aconteceu com os milionários, os galácticos de Minas Gerais, os ricões que gastaram, endividaram o clube e agora não estão tendo dinheiro para pagar os salários? Eu vou colocar aqui para vocês, família, as informações tristes que estão sendo falados na imprensa. E sinceramente, eu vou até estourar um foguete de tanta tristeza que eu tô com as informações do Atlético. Antes de colocarmos na tela para vocês, eu peço que deixe o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Agora confira o que tá pegando no pequeno de Minas Gerais. Quero começar com uma informação super importante no Galo. Clima pesado entre os jogadores por conta de uma série de inadimplências do clube. Com direito a 2 reuniões, a primeira na segunda-feira com o Vitor, diretor de futebol. As palavras do Vitor acabaram não surtindo tanto efeito e os jogadores pediram mais um encontro que aconteceu nessa terça-feira com o Bruno Mussi, CEO do Atlético. A reclamação se dá porque no dia 20 do mês passado o Galo não conseguiu pagar os direitos de imagem. Já os salários em carteira venceram nessa segunda-feira e também não foram pagos. Para piorar, ainda há pendências com luvas, prêmio pela assinatura do contrato e pagamento de comissões desde o mês de fevereiro. Os jogadores queriam entender o motivo de tantos atrasos que não são comuns na história recente do Atlético. Justificativas do Bruno Mussi de que o Galo enfrenta enormes dificuldades financeiras e busca desde o ano passado aportes. É meio difícil fugir desse assunto, o Galo tem falado disso abertamente, chamou a imprensa para falar abertamente sobre a situação financeira, que o clube está passando por esse momento de dificuldade, e a gente ainda não teve a fala por parte dos jogadores, como isso tem sido tratado. Você que já está é ídolo no clube, está há um tempo, já passa por altos e baixos, como que vocês estão vendo esse momento desafiador, né, dentro do clube? É uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca
vivemos esse momento que o Galo vive hoje, né? É uma situação bem complicada. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o senhor do Galo. Foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança assim, que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita assim, nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. É claro que a gente gosta de ter tudo organizado em casa, né? Principalmente todo mundo que olha de fora o Galo, vê a instituição que é, né? Vê a grandeza que o Galo é. Então, a gente sabe também não é fácil, né? Você conduzir uma SAF do tamanho do Galo não é fácil também, requer muitas mudanças de peça, é um jogo de xadrez, então eu tenho certeza que está sendo bem trabalhado, né? A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque às vezes a gente chega aqui no dia a dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso, aquilo, cara. Então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências, a gente espera que tome o mais rápido possível, para que esse não seja um assunto que venha a ser o foco, né? O mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!